Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou a Daniele, professora da EJA, componente curricular Matemática. Na nossa aula de hoje, nós vamos continuar fazendo uma revisão sobre os números decimais e vamos entender também sobre a decomposição de cada um. Vamos lá? Lembrando que nós temos a unidade, dezenas e centenas. Relembrando sobre o material dourado, nós temos o cubo, que é solto, esse daqui, pequenininho, ele representa a unidade, vocês lembram? Nós temos a barra, que é essa daqui, ela representa a casa das dezenas, ou seja, aqui nós temos uma dezena. E nós temos a placa, que ela representa 100 unidades. Vocês lembraram? Então vamos continuar. Sabemos que os números são formados por algarismos, que cada algarismo desse número mora em uma casa. Nós temos a casa da unidade, a casa da dezena e temos a casa das centenas. Então, se o número é composto apenas por um algarismo, que é o caso dos números, eles devem ocupar a casa da unidade. Vocês estão vendo aqui? Olha só os exemplos que nós temos. São todos de unidades. Número 3, número 4, número 5, número 6, o número 7. Essas são as unidades. Agora, os números formados por algarismo é quando contamos grupos de 10 em 10, ou seja, a casa das dezenas. Aqui nós temos o número 10, o número 20, que no caso, na dezena fica o número 2, o número 3, vocês estão vendo? O número 4, o número 5, o número 6, o 7, o 8. E que esses números ocupam a casa das dezenas. E o 90. Temos também os números formados por 3 algarismos, que são aqueles formados de 100 em 100. Eles ficam na casa das centenas. Vamos revisar. Nós temos aqui o número 100, o número 200, mas lembrando que o número que fica na casa das centenas, olha para vocês verem, é o número 3, o número 4, o número 5, o 6 e assim por diante. Agora que já entendemos que os números que ocupam as casas da unidade, dezena e centena, de acordo com a quantidade de algarismos que apresentam, fica mais fácil falar sobre decomposição. Observem esse número, 150. Nós vamos fazer a decomposição desse número. O que seria isso? Nós vamos colocar cada algarismo dentro da sua respectiva casa, ok? O número 0, ele fica na casa das unidades. O número 5 fica na casa das dezenas. E o número 1 fica na casa das centenas. Isso é uma decomposição. Agora, nós vamos praticar algumas atividades. Abra o seu caderno que nós vamos fazer juntos. Agora, nós vamos decompor esse primeiro número. O primeiro número que nós temos é o número 56. Então, na casa das dezenas, nós vamos colocar o número 50. E na casa das unidades, nós vamos colocar o número 6, resultando o número 56. Agora nós vamos decompor o número 78. Então, nós temos o 70, que fica na casa das dezenas, e temos o número 8, que fica na casa das unidades. O próximo número é o número 41. Vamos fazer todos juntos. Então, nós temos o 40 na casa das dezenas e o número 1 na casa das unidades.
E aí, vocês estão conseguindo acompanhar? Então, vamos continuar. O próximo número é o 94. Então, nós temos o número 90 na casa das dezenas e o número 4 na casa das unidades. Vocês estão fazendo aí no caderno de vocês? Ótimo! O próximo número é 36. Então, nós temos o 30, que fica na casa das dezenas, e o número 6, que fica na casa das unidades. Nós temos também o número 21. Vamos decompor esse número? Então, nós vamos colocar o número 20 na casa das dezenas e o número 1 na casa das unidades. O próximo número que nós vamos decompor é o 67. Você sabe aonde que fica esse primeiro algarismo? Muito bem, na casa das dezenas, que representa o 60. O próximo número é o 7, que fica na casa das unidades. Nós temos também o número 38. Então, nós vamos decompor esse número 38. O 30 fica na casa das dezenas e o número 8 fica na casa das unidades. O próximo número é o 25. Então, nós temos o número 20 na casa das dezenas e o número 5 na casa das unidades. Agora, nós temos o 46. E aí, vocês sabem decompor esse número? Vamos fazer juntos. Então, nós temos o 40, que está representando as dezenas, e temos o número 6, que representa a casa das unidades. Nós temos também o número 18. Então, nós vamos colocar o número 10 na casa das dezenas e o número 8 na casa das unidades. Agora, vamos fazer juntos o último número. O último número é o 73. Então, nós vamos colocar o 70 na casa das dezenas e o número 3 na casa das unidades. E aí, vocês estão conseguindo fazer? Parabéns, estou muito orgulhosa. Vamos continuar praticando. Seu Afonso tem 45 sacos de cimento em sua construção. Nós vamos decompor esse número 45. Prestem atenção. O 4, ele fica na casa das dezenas. O 5 representa as unidades. Aqui nós temos o número 45. 4 dezenas, 5 unidades. Dona Júlia tem 250 linhas de crochê. O número 2 fica na casa das centenas. Isso mesmo, centenas. O número 5 fica na casa das dezenas. E o 0 fica na casa das unidades. Então, nós temos o número 250, ou seja, 2 centenas, 5 dezenas e 0 unidades. Senhor Klebe tem 128 pés de acerola em seu sítio. Vamos decompor esse número também. 128. O número 1 fica em qual casa? Muito bem, o número 1 fica na casa das centenas. E o número 2? Onde o número 2 fica? Exatamente, fica na casa das dezenas. E, por fim, o número 8, que fica na casa das unidades. Então, nós temos aqui o número 128. Conseguiram compreender? Gisele comprou 102 bolinhas de gude para seu filho. Vamos decompor esse número 102. Onde o número 1 fica? Exatamente, ele fica na casa das centenas. O 0, ele representa a casa das dezenas. E o número 2 representa a casa das unidades. Compreenderam? Juliano tem 263 jogos de videogame. Então, nós vamos também colocar cada algarismo na sua respectiva casa. O número 2 representa a casa das centenas. Nós temos 2 centenas. Então, nós vamos colocar o número 2 onde fica centenas.
O próximo número é o 6. Ele representa 6 dezenas. Então, nós vamos colocar na casa das dezenas. O número 3, ele representa as unidades. Então, nós vamos colocar o número 3 na casa das unidades. Então, vamos para o próximo. Na casa da Beth, tem 3 cães e 6 gatos. Nós vamos fazer uma conta de adição primeiro. Então, vamos lá. Nós temos 3 cães mais 6 gatos. Vamos contar nos nossos dedos para a gente ver qual que vai ser o resultado dessa adição. Nós temos 3 mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos nós tivemos? 9. Muito bem, a resposta será 9. Então, nós temos aqui 9 unidades. Até aí, tudo bem? Então, nós vamos relembrar. 3 barras, cada uma valendo 10, representa uma dezena cada uma, correto? Então, nós temos 3. Então, nós temos 30 unidades, ou 3 dezenas. Mas, quantos cubinhos nós temos soltos? 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós temos 3 dezenas mais 5 unidades, que vai ser o total de 35. E aí, vocês estão conseguindo compreender? Agora, nós vamos praticar mais um pouquinho da decomposição. Nós temos aqui o número 44, ele está representado pelo material dourado, e aqui nós estamos colocando o número, e aqui nós estamos escrevendo a decomposição por extenso, ok? Vamos fazer, então, a decomposição do número 22. Então, são quantas barrinhas que nós vamos colocar? Nós vamos colocar 2 barrinhas, né? Cada uma representando uma dezena, mais 2 unidades. Eu quero que vocês também façam aí na casa de vocês o desenho, viu? Então, nós temos aqui o número 20 mais o número 2. Agora, nós vamos decompor por extenso. Então, nós temos 2 dezenas e 2 unidades. 2 unidades. Essa daqui é a decomposição por extenso. O próximo número é o número 14. Como que nós vamos representá-lo no material dourado? Então, nós temos uma barra, que significa uma dezena, e 4 cubinhos que representam as unidades. Então, o número representado será uma dezena e 4 unidades. Agora, nós vamos fazer a decomposição por extenso. Uma dezena e 4 unidades. 4 unidades. E aí, vocês conseguiram fazer junto comigo? Estão acompanhando direitinho? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Agora nós vamos ficar atento às dicas de estudos, ok? Programe-se os horários das aulas e deixe espaços no dia para os trabalhos e exercícios. Use alguma ferramenta de agenda para não se esquecer. E lembre-se, para acessar a nossa plataforma SMED GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela. Não deixe de se inscrever em nosso canal do YouTube. Até a próxima!